Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho na vida de Esther. Hoje o nosso tema é coragem para cumprir o seu propósito. Vamos ler juntos? Coragem para cumprir o seu propósito. Hoje é o primeiro domingo de 2026. E eu tenho certeza que a nossa expectativa é alta, né? A gente vira, a gente quer fazer metas, a gente se planeja, a gente tem expectativas de muitas coisas. Não é verdade? Ou é só eu? Hoje eu e meu marido, nós fizemos as nossas metas do ano. Então, metas pessoais e metas também como casal. E isso é muito bom. Isso é muito bom, a gente ter metas. Mas, às vezes a gente pergunta, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você em 2026? O que o Senhor quer de nós como igreja, como pessoas? E não apenas isso, mas muitos também questionam, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? O que eu preciso fazer? O que Deus quer que eu faça? E eu creio que quando nós fazemos as metas, também vem essa questão em nosso coração. O que será que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim este ano? O que Ele quer que eu faça? Não está passando, tá? O que Deus quer de mim? E essas perguntas nos confrontam, nos questionam. E a Esther vai vir hoje aqui. A história de Esther vai vir hoje aqui para nos mostrar um pouquinho sobre como Deus trabalha e como Deus nos usa em lugares que nós nem imaginamos. Amém? Vamos começar então. Deus prepara o cenário. Esther, a gente vai voltar um pouquinho, tá? Então, hoje, gente, a gente vai caminhar por os 10 capítulos de Esther. Olha que maravilha. Mas eu juro para vocês que não vou demorar, tá bom? E aí, quem sabe você também essa semana não pega para ler Esther. É um livro curtinho, apenas de 10 capítulos. Diz assim Esther, capítulo 2, versículo 17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. A história de Esther começa numa cidade chamada Susã. Ela está ali num império persa, Medo-Persa. E ali Esther era uma órfã. Ela perdeu seus pais e ela foi criada por Mordecai. Mordecai então criou Esther. Ele era, né, da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos, a última, o 12º filho de Jacó. Mas existia um rei chamado Assuero. E esse rei tinha uma rainha chamada Vasti. E no primeiro capítulo vocês vão se deparar com uma situação em que Vasti não responde ao chamado do rei. E ela então é tirada do cargo de rainha. E esse rei vai começar a procurar uma nova rainha e chama todas as mulheres, meninas, virgens do reino para ir para o harém. E lá elas vão ser preparadas durante 12 meses. Tipo um concurso de beleza, meninas. Elas vão ser preparadas, vão tomar banho de óleo. Eles tinham todo um preparado ali, um preparativo. Eles vão fazer esses preparativos nessas mulheres e depois o rei vai conhecer uma por uma até escolher a sua próxima rainha. E o rei Assuero escolhe quem? Esther.
Você vai ver um detalhe ali no capítulo 2, que Esther também, o nome hebraico dela era Hadassah. Mas ela irá para o palácio, conhecida como Esther, porque ninguém sabia que ela era judia. Ninguém sabia a sua origem. Então, Mordecai fala: Esther, você não vai contar para ninguém a sua origem. Nós estamos em terra estrangeira. E muitos viviam ali, milhões de judeus estavam ali, trazidos lá pelo reinado ali dos outros que passaram, e agora eles estavam ali. E o que vai acontecer? Esther vai ser coroada rainha do império. Esther vai estar sendo coroada rainha. Não sabiam a sua origem, mas ela era uma mulher provavelmente muito bonita, muito atraente, ao ponto do rei se apaixonar. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E o rei então coroa Esther. E Esther está passando de uma órfã judia que vivia em uma cidade chamada Suzã para rainha. Olha isso. Deus está preparando o quê? O cenário. Esther sabia disso? Não. Esther sabia o que ia acontecer para frente? Também não. Ela podia se questionar: Senhor, como que eu fui escolhida para ser rainha? Eu saí de uma cidadezinha para estar agora num palácio. E lembrem, gente, as mulheres que foram levadas não voltavam mais para casa agora. Agora elas eram a mulher do rei, as mulheres do rei. Uma era coroada rainha, mas as outras viviam agora para o resto da vida lá. Então, quando ela foi chamada, ela podia falar: Senhor, eu vou ficar o resto da minha vida dentro de um palácio. Mas ela vai ser coroada rainha. Deus estava preparando o cenário para Esther. E ela não compreendia esse cenário, mas ele já estava preparando. E o que vai acontecer? Vai vir um decreto. O texto diz assim, está um pouquinho pequeno aqui, mas vamos lá. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Ramadata, inimigo dos judeus. E lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Deixa eu te explicar a história. Esther já foi coroada rainha, Esther está lá dentro, mas ninguém sabe que ela era judia. E tinha um conselheiro do rei, um dos conselheiros, que se chamava Ramã. Muitos dizem, muitos teólogos, que ele era um amalequita. Aqui. E aí, os amalequitas, minha gente, lembra lá do Davi e Golias? Golias ali estava juntamente com os amalequitas. Quando Davi foi derrubar. Era um povo que era rival ali do povo judeu. E Ramã odiava os judeus. E ele odiava Mordecai. Sabe por quê? Porque a Bíblia deles, e a nossa também, que é o Antigo Testamento, diz: não se prostre diante de outros deuses ou de outras pessoas. E quando o rei passava, Ramã passava, o que as pessoas faziam? Se ajoelhavam, mas eles não.
Então ele vai falar, rei, ele não diz aqui quem é, você está vendo? O rei nem sabia quem ia ser o povo. Olha, rei, tem um povo aí que não respeita as suas leis, que não respeita a sua autoridade. Mata eles, extermine esse povo, e eu vou colocar dinheiro nos cofres reais. Eu vou pôr prata nos cofres reais. E então, o rei vai dar o seu anel. Aqui está um pouco apagadinho, mas é um anel. Chama anel de sinete. Eles tinham, na época, ali, cada casa real tinha ali o seu escudo. E somente esse rei, quando ele selava uma carta, não podia mais voltar atrás. Era decretado a regra, a lei. O anel real estava decretando uma lei. E ele dá esse anel para Ramã. E fala, Ramã, escreve aí o que você quiser e assina no meu lugar. Que se cumpra o que você quer. Porém, meus irmãos, quem ele gostaria de matar aqui não é qualquer povo. É o povo de Ester. Era os judeus. E ele decreta para que sejam mortos no dia 13 de Adar. No dia 13 de Adar, o povo deveria ser morto em todas as 127 províncias do reino. Eles não podiam se defender. Era para eles simplesmente aqui, abaixar e morrer. E esse decreto vai ser espalhado por todo o reino. Vai chegar nas 127 províncias, em todas as línguas, para que todos soubessem o que ia acontecer no dia 13 de Adar. Mas o propósito vai confrontar o palácio. Sabe o que vai acontecer? Mordecai vai ficar sabendo. Mordecai vai ficar sabendo. E Mordecai rasga suas vestes e entra de luto. Na época, o povo judeu, como que eles ficavam de luto? Eles rasgavam suas vestes, arrancavam suas vestes, colocavam um pano de saco. Colocavam um saco. Jogava cinzas na cabeça. E eles estavam declarando, raspavam suas cabeças. E eles estavam declarando com essa atitude o quê? Eu estou de luto. Eu estou revoltado. Eu estou triste pelo que está acontecendo. E Mordecai vai fazer isso. O texto em Ester diz assim, eu vou ler um pouquinho antes dessa frase. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Olha o que está lá. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Entendam comigo, Mordecai estava lá todo sujo. O que ele vai? Ele vai bater lá na porta do palácio. Eu quero falar com o rei. Mas ninguém deixa ele entrar sujo daquele jeito. Ninguém deixa ele entrar cheio de cinzas. E ele vai ficar fazendo barulho lá fora. E um dos servos de Ester, que possivelmente sabia que ela era judia, vai falar assim: tem um homem chamado Mordecai lá na frente, Ester. Ele está cheio de sujeira, ele está triste, está gritando. Ester fala: leve roupa para ele, veste ele. E aí ela não podia sair lá fora, porque ela não podia se comprometer. Ela manda o seu servo. E quando o seu servo vai lá fora, ele fala: eu não quero vestir. Eu quero que você leve esse decreto para Ester. Ester não estava sabendo do que estava acontecendo. Diante dos olhos dela, ela não sabia que o decreto tinha sido assinado. E então Mordecai dá ao servo: leva a Ester para mim.
E ela vê aquele decreto e diz assim: você não sabe que eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada, porque se isso acontecer, eu serei morta, Mordecai. E faz 30 dias que o rei não me chama. Faz 30 dias que o rei não me chama. E ele responde a ela: quem sabe não foi para uma conjuntura, situação como esta que você foi levada à condição de rainha. Ele fala: não ache que você, porque você está no palácio, vai ser poupada. Você não será poupada, Esther. E ele diz mais: se você não falar, Deus levantará socorro de outro lugar. E a sua casa perecerá, Esther. Olha o que Mordecai está falando para a rainha. Aquele homem que a criou está confrontando ela. O propósito de Esther está confrontando o seu conforto no palácio. Primeiro, quando Mordecai faz isso, ele faz 3 coisas aqui. Ele alerta em 3 situações. Primeiro, ele alerta para que ela não pense que estaria segura no palácio. Tipo, não ache que você será poupada. Segundo, ele fala: você acha que Deus não nos livrará? Não mandará socorro? Se você se calar, Deus vai abrir outra pessoa. Deus vai trazer outra pessoa corajosa para fazer o que você não está fazendo. Terceiro, ele fala: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí dentro? Será que Deus não estava preparando o cenário? Será que Deus não tirou você lá de uma cidadezinha? Será que Deus não tirou lá de ser uma órfã, abandonada, para se tornar alguém influente, porque Ele queria trazer socorro para o seu povo, Esther? E ele vai confrontar Esther. E Esther, então, vai dar uma resposta. Ela diz assim no capítulo 4. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Eu amo. Olha lá: se eu tiver de morrer, morrerei. Esther se levanta com aquele confronto que é feito a ela. Ela fala: eu não tenho coragem, mas eu vou buscar coragem em um lugar. É na dependência de Deus. A coragem nasce da dependência em Deus. Ela fala: vamos jejuar por 3 dias. Todos vamos jejuar. Eu, os meus servos e todo o povo, Mordecai. Anuncia isso para que todos jejuem por 3 dias. Não comam nem bebam. E depois que acabar esses 3 dias, eu irei ao rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Esther vai entender aqui aonde ela deveria buscar a coragem que ela precisava. Era na dependência de Deus. Esther não está falando assim: agora eu não estou mais com medo. Não, ela não está falando isso. Ela não está falando que ela não está preocupada, com medo, aflita, porque ela tinha um risco. Ela tinha a possibilidade de morrer. E eu creio que todos nós aqui, diante da morte, nós podemos até falar: morrerei. Mas lá no fundo, nós tememos a morte. Nós temos medo. E Esther, mesmo aqui, com medo, com risco da morte, ela fala assim: eu estou na dependência de Deus. Se for a vontade de Deus morrer, vou morrer. Se não for, que Ele me livre. Se que Ele quiser livrar o povo, que Ele me levante. Como a voz dele
E ela vai fazer isso. E eles vão jejuar. Porque a coragem nasce da rendição, meus irmãos. Ela não nasce das nossas forças, porque somos pequenos, frágeis. Mas ela nasce no lugar de rendição, na dependência em Deus. E aí, a obediência vai valer mais. Esther, capítulo 5, versículo 3, diz assim: no terceiro dia, ali só está o versículo 2, né? Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cedro. Imagina a cena comigo. Esther acabou o jejum. Agora ela precisava de coragem. Ela vai se arrumar. O versículo 1 diz que ela se aprontou, colocou os trajes reais. Imagina uma mulher extremamente elegante aqui. E ela vai entrar na presença do rei sem ser chamada. Porque naquela época era o rei chamou. Aí tinha um tempo até para entrar na presença. Quando ele chamasse, na hora que ele quisesse. Mas ele estava sentado de frente ao portão do seu rei. E ela entra. E ali era o seguinte: se ele estendesse o cetro, ela viveria. Mas se ele não estendesse, ela morreria. E ele estende o cedro a ela. E ela toca na ponta do cedro. Esther está sendo livrada. Esther está sendo livrada da morte. E ela entra na presença do rei. E o rei, lembra que eu falei que ele amava ela mais do que todas as mulheres? Ele fala: Esther, o que você deseja? E ele diz: se você quiser, até metade do meu reino te darei. Eu fico imaginando se a mulher realmente fala: então eu quero metade do seu reino, né? Mas ele fala: até metade do seu reino eu te entrego. Ela fala assim: rei, eu queria te convidar para um jantar, para um banquete real. Você pode ir? Eu fico imaginando o rei olhando para Esther e falando: você arriscou a sua vida para me convidar para um banquete? E ele fala: claro, Esther. E ela fala: e eu também gostaria que Ramã fosse. O conselheiro deve ter ficado honrado com o convite. Aí eles vão para o banquete no outro dia. Eles ficam lá, comem, bebem. E ele fala: Esther, me fala o que você quer. Me pede, te darei metade do meu reino. Esther, se não for de incômodo, eu gostaria de te convidar para um segundo banquete amanhã. Para quem é ansioso aqui, já estava complicada a situação. Esther estava fazendo um mistério. E ela falou: e eu vou te contar o que eu desejo. Então, Esther prepara mais um banquete. E o rei e Ramã vão a esse banquete. Chegando lá, o rei novamente passa um tempo, o rei pergunta: Esther, o que você deseja? Me conte, Esther. E ela fala: te conto. Existe uma situação, rei. Sabe o que está acontecendo? Alguém quer exterminar o meu povo. Alguém quer matar todo o meu povo, rei. E ele fica furioso. E ele fala: quem, Esther, quer te matar, Esther? Ramã quer me matar. Pois ele decretou no dia 13 de Adar, com o seu anel, e pagou aos seus cofres pela morte do meu povo, os judeus. O rei até então não sabia que ela era judia. E o rei vai ficar furioso por saber disso. E ele fica atormentado e ele sai para o seu jardim para pensar no que faria com Ramã. E Ramã estava ali do lado, eu fico imaginando a cena.
E Ramã, a Bíblia diz que se lança aos pés de Esther. Ali ela estava numa poltrona. E quando o rei vê aquilo, para ele aí foi um cúmulo. Por quê? Porque agora ele estava dando em cima de Esther. Ele estava tocando em Esther. E aquilo não podia, era a mulher do rei. E aí o seu servo diz assim: deixa eu te contar. Lembra uma pessoa que te salvou esses dias atrás de você ser envenenado, chamado Mordecai? Lembro, o rei disse, eu pedi para que ele fosse honrado. Ramã construiu uma forca de mais de 10 metros de altura para enforcar Mordecai. E o rei diz, enforque ele na forca que ele mesmo construiu. Olha o que está sendo, o que está acontecendo aqui. A obediência vale mais. Deus está protegendo Esther. E agora seu inimigo será morto. E aí você fala, perfeito, a história acabou. Não, não acabou. Sabe por quê? O decreto não podia ser revogado. No Império Persa, o decreto feito não podia ser revogado nem mesmo pelo rei. Esther chega no rei e fala, rei, tira esse decreto. Ele fala, eu não posso. Eu matei Ramã, mas eu não posso desfazer o que foi feito. E ele entrega o seu anel para Mordecai como conselheiro do rei. E diz assim o texto, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Sabe o que aconteceu? O rei deu uma ordem agora, Mordecai escreve que os judeus poderiam lutar. Então, poderia até vir pessoas para matar eles, mas que eles poderiam lutar pelas suas vidas. E eles se prepararam. O rei, possivelmente ali, deu armas para eles, armadura e tudo mais. E eles, então, se defenderam. E no mesmo dia, no dia 13 de Adar, eles foram vitoriosos e mataram os seus inimigos, aqueles que vieram contra eles. Eles conseguiram. E aí Esther vai então colocar uma festa, a festa do Purim. Eles iam comemorar a festa Purim, porque Deus os livrou das mãos dos seus inimigos. Essa é a história de Esther, colocada desde o capítulo 1 até o capítulo 10. E aí você fala assim, Rafa, o que nós podemos aprender com essa história? E eu quero te falar aqui 4 aplicações. Primeira aplicação. Deus nos coloca em lugares estratégicos. Vamos ler comigo? Deus... Lembra que eu disse, Esther era órfã? Esther foi algo inesperado. Se tornou rainha. Uma mulher improvável, judia, que encontrou favor diante de Deus. No entanto, esses privilégios que ela poderia falar, nossa, agora eu sou rainha, vinha carregado com um propósito. Ela precisava cumprir aquilo que era maior que ela. E da mesma forma, Deus também nos coloca em lugares estratégicos. Também Deus nos coloca em lugares que Ele deseja nos usar. Você pode estar se perguntando, ou eu posso estar perguntando para Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Ou por que isso está acontecendo? Mas eu gostaria que nós trocássemos essa frase.
Em vez de perguntarmos para Deus o porquê estou aqui, nós deveríamos perguntar: Senhor, para que eu estou aqui? Vamos dizer isso junto? Senhor, para que eu estou aqui? Para que o Senhor abriu aquela porta de emprego para mim? Ou por que o Senhor fechou aquela porta? Não. Para que, Senhor? Às vezes o Senhor fecha para abrir outras. Por que, Senhor, eu estou aqui? Não. Para quê? Você está às vezes na sua família. Às vezes você está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, naquela igreja. Para quê? Qual o propósito de você estar ali? O que Deus deseja de você é que você tenha coragem para cumprir o propósito dele aonde ele te colocou. É isso que Deus deseja de nós em 2026. Deus deseja cumprir o seu propósito. É maior do que riquezas, status. É maior do que emprego. É maior do que política. É maior do que tudo isso que está acontecendo, meus irmãos. Deus quer alcançar pessoas através da sua vida. Por muitas vezes Ele vai te usar para levar um povo inteiro. Uma família inteira. Para que nós estamos aqui? Para que Deus me colocou naquela cidade que eu não queria vir, mas Deus abriu uma porta? Para quê? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Deus nos coloca em lugares que Ele deseja alcançar. E eu digo mais. Se nós nos calarmos, Deus trará socorro de outro lugar. Mas não vai vir de nós. E isso deveria pesar o nosso coração. De saber que nós deixamos de ser instrumentos de Deus. Segunda coisa. Antes disso, eu queria falar para você de uma história, porque às vezes a gente se esquece. Eu lembro de uma grande mulher que me inspira muito, que é Susanna Wesley. Eu acho que às vezes você já ouviu falar dela. Essa mulher é mãe de 3 homens. Foi mãe de 3 homens. Um deles, John Wesley. Grande pregador, evangelista. E John Wesley foi grande, mas Susanna, ela tinha um propósito. Sabe qual que era o propósito de Susanna? Criar os 3 meninos. Deus deu a ela uma missão. Eu te coloquei aí, na sua casa, para que você crie 3 homens. Você não vai alcançar 1 milhão de pessoas. Seus filhos vão. Ela não precisou alcançar tudo isso, porque não era o propósito dela. O propósito dela era criar filhos que honrassem a Deus e amassem a Deus. E ela conseguiu. E essa mulher nos ensina que, como Esther estava lá no palácio, ela também dentro de casa tinha um propósito. E da mesma forma nós também temos. Às vezes dentro da nossa casa, dentro dos nossos empregos. Comece o ano colocando isso na presença de Deus. E tenha coragem para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Porque muitas vezes você vai ser desafiada. Muitas vezes a situação, às vezes, vamos supor que você é a Susanna Wesley, que está dentro de casa, mas aí as coisas apertam, você precisa trabalhar, mas Deus está falando, não é para você. Eu preciso que você cumpra o seu propósito em casa com os seus filhos. Mas também, às vezes, vai abrir uma porta de emprego para você. E Deus fala, vá, mas Senhor, eu vou ter que renunciar a tal coisa. Vá, porque eu desejo você lá. Às vezes, você vai ter que sofrer calúnias. Às vezes, você vai ter que renunciar. E é isso
que o propósito de Deus nos faz? Ele nos confronta. Porque muitas vezes nós se acostumamos com o lugar que Deus nos coloca. Esther poderia estar lá no palácio, acostumado com tudo que estava lá. Mas Deus confronta Esther. Olha, Esther, não é porque você está na vida boa, ou está aí, que você vai ser isenta. Você precisa cumprir o seu propósito e ter coragem para cumprir o seu propósito. E esse propósito vai nos confrontar por muitas vezes no nosso dia a dia, em pequenas coisas. Deus está nos chamando para alcançar pessoas. Às vezes você fala assim: Rafa, será que Deus está me chamando? Sabe quando você sente que deveria orar para uma pessoa e você fica com vergonha? Deus está te falando. E às vezes a gente não tem coragem para ir orar por alguém, porque a gente está com vergonha. Está vendo como é que a gente precisa de coragem para cumprir o nosso propósito? Às vezes, o seu chefe vai falar assim: olha, eu fiquei sabendo que você é cristã, você não quer trazer um devocional? Aí você fala: não, eu tenho vergonha. E aí você não fala. Ou às vezes, você é um grande influencer na internet, mas você não fala de Deus lá. Está vendo que Deus nos posiciona em lugares que Ele deseja cumprir o seu propósito? Mas a gente precisa de coragem. E o nosso propósito sempre vai nos confrontar. Por que nos confronta? Porque às vezes nós nos acostumamos com o palácio. E a nossa régua passa a ser a régua do mundo. A nossa forma de comparação passa a ser a do mundo e não a de Deus. Para Deus não somos ricos quando adquirimos riquezas. Para Deus somos ricos quando ganhamos almas. É isso que é riqueza para Deus. E será que a nossa vida está com essa riqueza? Será que nós estamos alcançando pessoas? Nem que for com uma palavra, nem que for até com a sua própria vida de exemplo. Terceiro, aqui é o 3, coragem não é ausência de medo, é dependência em Deus. Esther não estava ali. Eu não imagino Esther alegre, falando: nossa, que vontade de ir na presença do rei. Com certeza o seu coração estava aflito, mas precisou de coragem para fazer o que era certo. Para fazer o que era certo diante de Deus. E eu quero te falar uma coisa. Uma experiência na minha vida foi quando eu tive que abrir mão da minha futura profissão para fazer a vontade de Deus. Eu estudava, eu já tinha feito vestibulares, e até hoje eu gosto muito da medicina. Eu assisto vídeos de cirurgia, olha isso. Gosto, acho interessante. Mas Deus não me chamou para isso. E a gente precisa de coragem para cumprir o propósito de Deus, para renunciar ao que deveria ser renunciado, para depender de Deus, da provisão de Deus. E eu te pergunto, coragem não é ausência de medo, mas dependência em Deus. E eu te pergunto, será que nós estamos dobrando os nossos joelhos e buscando Deus? E nada melhor para falar disso no começo do ano. Porque parece que a nossa cabeça, ela trocou um dia, a gente resetou tudo. A gente fala: agora dá tempo de eu fazer a leitura da Bíblia. Mas no final do ano eu não começava. É impressionante, a nossa cabeça funciona assim. Será que não é a hora de você começar a buscar mais a Deus? Nós temos aqui o plano de leitura, eu até trouxe aqui para você. Nós temos, está ali no fundo. Se você quiser, pode tirar, é gratuito. 3 capítulos por dia. Meus irmãos, não dá 15 minutos lendo a Bíblia. 3 capítulos. Uma oração. Fazer um jejum. Nós precisamos buscar estar na dependência em Deus, de Deus.
Porque sem isso, nós não teremos coragem para fazer o que nós deveríamos fazer. Então eu te convido, busque mais a Deus. Nesse começo de ano, fale, eu vou me desafiar. Eu me perdi lá no meio, comece de novo. Mas busque ao Senhor. Dependência nele, estar com ele. Porque nós não temos força o suficiente, nem coragem o suficiente para sair da nossa zona de conforto. Nós não temos. Nós não temos essa coragem. Nós precisamos de Deus para decidir e fazer aquilo que Ele pede para nós. E por último, obediência precede o milagre. Muitas vezes nós queremos falar assim, Senhor, você faz e aí eu obedeço. Mas assim é maravilhoso demais. Eu vejo e depois eu creio. Olha que maravilha. Não, exige renúncia. Exige de nós. Nós queremos resposta sem oração. Como é isso? Eu faço pedido aqui na igreja, mas eu em casa não oro. Eu não leio a Bíblia. Como nós vamos ouvir as respostas de Deus? Nós queremos provisão sem entrega, vitória sem guerra. Quando você fala assim, Senhor, me dá minha vitória, você já está falando que você está em guerra, meus irmãos. Não tem como. A gente quer um milagre sem obediência. Mas Esther só pôde viver o milagre depois que ela tomou uma posição de obediência. E é isso que eu falo para vocês. Que a gente possa começar o nosso ano dependendo de Deus, obedecendo a Deus, e assim, tendo coragem para cumprir o nosso propósito. Porque a nossa fé não deve ser baseada numa expectativa de resultados, nem nas bênçãos. Nossa fé tem que ser baseada em Deus, naquilo que Ele é. Esther, quando entrou na presença do rei, se Deus livrasse, amém, mas se Ele não livrasse, amém também. Nós precisamos ter coragem. E eu quero falar isso para você, tenha coragem, nesse começo de ano, para primeiramente se render a Deus. Não tenha esse coração endurecido, mas coloque diante de Deus um coração quebrantado. Segundo, obedeça ao Senhor. Tenha coragem para fazer aquilo que Ele está te pedindo, não importa o que. Para uns é abrir mão de algo, para outros é fazer algo. Às vezes você tem um dom e enterra esse dom. Então Deus está falando coragem para cumprir o seu propósito. Mas às vezes você está em alguma coisa que Deus não deseja de você, e Ele está falando, renuncie para cumprir o seu propósito. Dos dois lados nós precisamos de coragem. Amém?